Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim, caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Tem uma canção que a gente canta muito na nossa igreja, que eu gostaria que você cantasse comigo, mesmo sem os instrumentos, que diz assim: Nas estrelas vejo a sua mão. Vamos juntos? E no vento eu ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar. O que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar. O que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história ele tem o seu lugar, que Cristo veio para nos salvar. O que Ele é para mim? O que Ele é para você? O que Ele é para nós? Ontem à noite, num desses raros sábados que a gente tem para ficar mais tranquilo com a família, fui levar minhas crianças para ver uma caravana do Natal. E aí, para surpresa deles e muita admiração, alegria, né, eles viram alguns caminhões, todos circundados com lâmpadas dessas branquinhas, dá um efeito muito bonito à noite. E
caminhão buzinando, 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 4 caminhões. E no segundo caminhão, a carroceria dele aberta, e dentro havia ali um trenó, acho que um par de renas, e um Papai Noel lá dentro, dando tchau para todo mundo. E para as crianças foi algo legal, que divertiu. Mas enquanto eu filmava as crianças ali naquele momento, porque pai filma tudo, né? Se o filho troca a camisa, ele filma. E aí, naquele momento de ver aquela situação ali, no meu coração eu fiquei pensando um pouquinho, mas será que é só isso? Será que é tão vazio a questão da gente olhar para essa época e ficar pensando apenas em algo lúdico, algo distante, algo que tem mais um aspecto de um show, uma apresentação, do que de fato algo que venha preencher esse tempo, esse momento, o coração, venha trazer de fato uma esperança para um povo que anda tão combalido já com a situação das coisas. E, irmãos, nós temos falado, essa é a segunda mensagem que eu prego, falando sobre a questão do Natal nesses nossos dias. E eu tenho buscado trazer um pouco do que é a questão da vinda de Jesus Cristo, a encarnação de Jesus Cristo, antes dos relatos dos evangelhos. E nós falamos aqui no primeiro dia como Gênesis 3,15 traz a primeira menção do Redentor vindo para resgatar, restaurar a humanidade caída. E hoje eu gostaria de compartilhar com você o Natal no Monte Moriá. Não a figura da celebração do Natal, mas a questão de como Abraão, que é o pai do povo de Israel, que é aquele por quem o povo israelita tem orgulho de chamar-se pelo nome, eles dizem somos filhos de Abraão. Como esse pai, como o patriarca Abraão, já tinha na sua história algumas experiências demonstrando que o Redentor viria e que ele também já experimentava essa visão do futuro. E nesse capítulo, eu quero trazer pelo menos 3 situações, irmãos, que nós podemos adequar perfeitamente a algo que pode nos mostrar o quanto o Natal pode ser diferente para os nossos dias. Diferente de apenas barulho, como caminhões buzinando. Diferente da questão de apenas olharmos para presentes que trazem um momento de comunhão, mas não perpetuam uma comunhão genuína que enche de fato nosso coração. E eu gostaria de compartilhar nessa noite, tendo o objetivo de primeiro trazer uma das passagens lindas que a Bíblia nos coloca. Mas também trazer para o seu coração que você pode compartilhar uma passagem que está no senso comum ainda está no imaginário popular, e você pode usar isso para trazer, nesse período natalino, tirar um pouco o foco da pessoa, das luzes, dos presentes, mas colocar que o maior presente da história está ainda no nosso meio e à disposição para salvar, para redimir, para encher de vida aquele que tem lutado. Eu sei o sentido do Natal, pois ele tem um lugar na história. O texto que nós lemos é uma passagem que marca toda a história da nação israelita. Abraão já tinha experimentado ao longo de muitos anos a presença de Deus. Deus havia chamado quando ele tinha 75 anos para ele sair da sua casa, do meio dos seus parentes e ir para uma terra que o Senhor lhe mostraria. Em Gênesis 12, Abraão recebe a promessa de que Deus faria dele uma grande nação, tão numerosa que não se poderia contar. E Abraão não só crê, como ele de fato sai da sua casa e vai de Ur dos Caldeus até o lugar onde o Senhor iria lhe mostrando. E ele iria não só caminhando, como usufruindo do cuidado e da revelação de Deus sobre a sua vida. Abraão, então, nesse capítulo, ele está estabelecido num lugar que ele chamou Berseba. Um lugar onde ele havia feito um acordo com Abimeleque de não mais trazer nenhum tipo de impropério para aquele rei, para aquele líder, como ser bênção também para aqueles que estavam próximos dele. E o Senhor então traz para Abraão uma prova que iria colocá-lo num novo patamar de vida.
Iria retirá-lo da questão comum de ser mais um, embora abençoado, mas no meio de tantas pessoas comuns, e Deus agora levaria Abraão para ter um outro nome. O nome que mais tarde seria conhecido o pai da fé. Aquele que de fato creu, não só para sair da sua casa, mas aquele que experimentou de fato Deus intervindo numa história. Assim como Deus interveio na nossa história, na história da humanidade. Abraão espelha a questão de Deus trabalhar para mostrar que nós podemos confiar, crer na sua ação. E nós podemos aprender então com ele a partir desse episódio. O monte é o Monte Moriá, como você vê no versículo de número 2. A palavra Moriá quer dizer o lugar escolhido por Yahvé. Um lugar onde Deus estabeleceu para que algo acontecesse ali. E o Senhor então vai chamar Abraão para prová-lo, como diz o versículo de número 1. No versículo de número 2, você vai ver que Deus fala com Abraão. Quando nós lemos, irmãos, no nosso português, parece que Deus está falando de uma forma assim, um pouco mais leve. Mas quando nós vamos para o original, para a questão de entender como isso é escrito no seu primeiro momento, a palavra tem mais ou menos o sentido de Deus dizer para Abraão, olha, já que você tem fé e já que você tem caminhado comigo, chegou a hora de você ser provado. É isso que Deus diz no versículo 2, quando ele diz assim, toma teu filho, e aí ele assevera, o teu único filho. Pega esse a quem você ama, aquele que é o fruto daquela promessa que eu te fiz algum tempo atrás. Isaque, esse que você ama, e vai-te à terra de Moriá. Ali, Abraão, você vai me entregar esse filho. Ali você vai colocá-lo à minha disposição, você vai oferecê-lo como um sacrifício para mim. Irmãos, Abraão não só é obediente na questão de levar Isaque até aquele momento tão agudo, tão duro. Abraão experimenta, irmãos, talvez emoções que são extremamente duras, quando nós lemos os versículos 3, 4, quando ele prepara todo o material para o sacrifício, quando ele sai na caminhada, quando ele vai com os seus servos, quando ele deixa os seus servos e leva Isaque até aquele momento, eu fico imaginando o que se passa no coração daquele homem. Entregar aquilo que Deus lhe diria que era o fruto, que era o começo de uma nação grandiosa, numerosa. Será que Deus nessa hora está tomando a promessa de volta? Será que Deus está tirando de Abraão aquilo que ele havia lhe dado tantos anos atrás? Um Abraão aqui mais ou menos com os seus 125, 130 anos talvez. Será que Deus agora está voltando atrás naquilo que lhe havia falado? Irmãos, diante de nós, nesses nossos dias, quantas vezes nós temos algo que a gente se apega, alguma coisa que vai para o nosso coração, e às vezes o Senhor nos prova dizendo, eu vou tomar isso de você, ou então o Senhor permite que algo não saia como nosso plano, como nosso intento, como o quadro que a gente faz, o desenho, o esboço, dizendo, está tudo certo. De repente Deus permite que tudo seja bagunçado. E aí a gente fica sem o chão, a gente fica meio que perdido. Como agimos nessas horas? Pois bem, olhando para essa época do Natal, eu quero trazer para nós, irmãos, 3 nomes ou 3 características de celebração que nós podemos ver num episódio tão duro, tão complicado. É verdade que quando você lê, você está há pelo menos 4.000 anos de que isso já se concretizou. Mas eu queria tentar trazer para nós a questão de que eu e você não olhássemos para o final da história, mas pensássemos em como ela vai se desenvolvendo e o que isso tem a ver com os nossos dias. A primeira questão que eu quero apresentar para você vai dos versículos de 1 a 6 e também nos versículos 9 e 10. O Natal, meus irmãos, é uma celebração da fé e da obediência. E por quê? Porque assim como Abraão obedeceu, assim como ele creu e foi debaixo da palavra do Senhor, Jesus também obedeceu, creu e Jesus cumpriu aquilo que lhe estava designado. Quando nós olhamos para o texto, você vai ver que Abraão, nessa hora, ele
assume a condição de servo do Senhor. Depois de ouvir uma palavra pesada, Abraão dorme, e o versículo 3 mostra que ele se levanta de madrugada e obedece à palavra de Deus. Você não vê Abraão questionando. Você não vê Abraão, de repente, falando, será que Deus falou comigo mesmo dessa forma? Será que o Senhor, de repente, não se enganou, não trouxe algum equívoco para esse momento? Mas o texto diz, irmãos, que Abraão se levanta de madrugada, quando o dia, então, ainda nem vem. E ele não só prepara um animal para fazer a carga, como ele pega 2 dos seus servos, ele pega seu filho, ele vai rachar a lenha ainda, ou seja, ele vai preparar todo o material e ele então vai seguindo para o lugar aonde Deus havia indicado. 3 dias de caminhada, versículo 4. E Abraão então ergue os olhos e vê lá longe o monte aonde ele ofereceria o sacrifício. Ali ele diz para os seus servos, vocês esperam aqui com o jumento. Essa é uma situação que eu e o rapaz vamos resolver, nós dois. E então, irmãos, eles adoram ao Senhor, eles se colocam naquela questão de estar tendo o coração cada vez mais inclinado a obedecer ao Senhor, e Abraão prossegue. A caminhada persiste e Abraão chega no lugar onde havia sido destacado para o sacrifício. Versículo 9 diz que ele edifica um altar ali. E aí, quando a gente pensa no coração de um homem que está obedecendo a Deus em uma situação contrária, a gente não tem muita condição de imaginar o que é um pai para oferecer o seu próprio filho naquela hora. Mas eu tenho certeza que você sabe quando passa, por exemplo, por uma situação que você não tem o controle dela. Quando você quer ver alguém convertido e essa pessoa está com o coração duro. Quando você tem alguém com um problema de saúde e você às vezes tem recursos, você pode levar no melhor médico e o médico diz, olha, nós precisamos esperar. Não há o que fazer nesse momento. Quando você tem possibilidades e as coisas não vêm, mesmo que você tenha toda a tranquilidade para fazer algo. Fico imaginando, irmãos, Abraão, quando o filho lhe pergunta, pai, está tudo aqui, mas não está faltando nada? Não está faltando o principal? Irmãos, eu posso dizer que a questão de Natal é uma celebração de fé, porque Isaac não tinha noção do que havia no coração do seu pai. Mas somente Abraão, naquela hora, tinha a experiência do que Deus já fizera antes e das palavras que ele ouvia do Senhor. Somente Abraão tinha ouvido de Deus, olha, sai da tua casa, da tua parentela. Somente Abraão tinha ouvido, olha, esse filho que você teve, Ismael, não é nesse filho que estará a bênção, mas é naquele que ainda virá. E Abraão, depois de ver Ismael nascer, ele espera 14 anos até que Isaac venha nascer. E aqui, quando a gente vê que Isaac tinha condição então de carregar a lenha, de levar aquilo tudo, de subir um monte para aquele sacrifício, ele carregando a lenha, você não vai imaginar um garotinho pequeno, mas já é pelo menos um adolescente e robusto. Abraão já havia então, irmãos, passado por um bom tempo, e só ele, naquela hora, sabia a condição de ser um servo e obedecer aquilo que o seu Deus lhe mandara. Quando nós falamos, irmãos, de uma celebração de obediência, a gente vai vendo que se fosse sobre a minha vida, se fosse sobre a sua vida, talvez nós tivéssemos muitas questões para colocar diante de Deus. Deus, por que eu? Senhor, por que desse jeito? Senhor, qual o objetivo? Mas Abraão não questiona. Ele simplesmente vai cumprindo aquilo que Deus lhe determinara. E quando eu vou para a figura de Jesus Cristo, irmãos, isso se torna mais claro ainda. Porque João, no capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Ele entrega o seu Filho. E Jesus simplesmente não faz nenhum tipo de contrariedade, mas Jesus diz, olha, a minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. A minha missão é estar nesse lugar para passar por tudo que aquele que me enviou
designou. Irmãos, quando eu olho, por exemplo, o texto de João, no capítulo 8, versículos 56 a 58, Jesus diz assim: Abraão, o vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Perguntaram então os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? E Jesus lhes diz: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Nós podemos então, irmãos, olhar que o Natal, ele é a celebração da fé, porque em todo esse período que nós vemos aqui, Abraão não voltou atrás naquilo que era para ele obedecer ao Senhor. Se eu fosse perguntar, irmãos, diante de nós aqui, eu e você, como está a nossa questão de obediência ao Senhor para esses dias? Por que nós falamos de Natal faltando ainda um mês? Porque dentro do nosso coração a gente já vê as luzes piscando, tanta gente se programando. Que tal nós trazermos de novo ao nosso coração a questão de que esse Natal pode ser um Natal que vai marcar a nossa casa por uma proposta diferente, por uma mensagem viva do nosso coração para a nossa família, para os nossos queridos, para os companheiros de trabalho. Dizer, olha, esse é um tempo em que muitos estão celebrando luzes, estão querendo festa, estão querendo esquecer do dia a dia, estão querendo bebida, mas eu quero trazer para você que esse é o tempo que nós podemos nos lembrar daquele que obedeceu, daquele que cumpriu algo para que eu e você pudéssemos ter vida e vida eterna. Essa é a primeira palavra sobre a celebração do Natal aqui no Monte Moriá. Mas a segunda palavra, meus irmãos, é que esse é um Natal também da celebração da substituição. Se você observar comigo o versículo 8, o versículo 13, o versículo 14, você vai ver que Abraão tinha no seu coração uma expectativa santa de que Deus fizesse algo. Abraão não sabia o que Deus iria fazer, mas a experiência daquilo que ele já tinha vivido com Deus já trazia para ele que Deus poderia fazer qualquer coisa. E quando você olha a resposta de Abraão, em primeiro lugar, para o seu próprio filho, você vê que Abraão não fala alguma coisa para distrair um jovem. Abraão, irmãos, tinha uma convicção de que se Deus foi capaz de fazê-lo ter aquele jovem com 100 anos de idade, algo que para qualquer pessoa dos nossos dias, alguns dizem assim, isso é quase que impossível, isso não é algo científico, isso não é algo que a gente possa observar, mas quando nós trazemos a palavra do Senhor a nós vamos dizer, é possível porque o Senhor é quem fez isso através de um homem tão idoso. E Abraão, quando ouve o questionamento do filho, pai, tem a lenha, tem o fogo, mas cadê o cordeiro para o holocausto? Abraão diz, Deus proverá para si, meu filho. Deus proverá para ele mesmo o cordeiro para o holocausto. Irmãos, o versículo 13 mostra que Deus de fato proveu. Deus colocou atrás de Abraão, quando ele olha, depois de ter ouvido um brado para que não fizesse nenhum mal a seu filho, o Senhor abre os olhos de Abraão. Versículo 13 diz que ele, erguendo os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E o versículo 14 diz que Abraão colocou naquele lugar o nome de o Senhor proverá. Cumpriu-se aquilo que estava no versículo 8. Quando você para pensar, meu irmão, num jovem carregando madeira, e naquela madeira haverá um sacrifício, eu creio que você pode chegar a se lembrar daquele que carregava a sua cruz até o monte onde ele seria sacrificado. Isaac aqui, ele traz um simbolismo a respeito da figura de Cristo, quando ele carrega, sendo que ele mesmo seria o sacrifício. Mas algo que é fantástico nesse texto, irmãos, é que o Senhor não permite que aquele jovem seja o sacrifício, mas o Senhor substitui Isaac
naquela situação. O Senhor provê o cordeiro que seria imolado. E é muito lindo quando nós paramos para pensar, irmãos, que é exatamente isso que Jesus fez entre nós. Jesus viveu a vida que eu e você não conseguimos viver. Porque Romanos nos ensina que todos pecaram. Não há ninguém que consiga dizer, estou isento disso. Todos pecaram, todos estão destituídos da presença e da glória do Senhor. Todos pecaram e o salário do pecado é a morte. Mas quando o Senhor provê o cordeiro que vem para estar entre nós, o cordeiro vive a vida de santidade que nós não conseguimos viver. O cordeiro, irmãos, ele suporta as dores que eu e você não suportamos. O cordeiro vai até o final da sua caminhada e ele se entrega ao Senhor, cumprindo a vontade do Senhor, a ponto de no seu último momento ele diz, está tudo consumado, fiz tudo aquilo que deveria ser feito. E ele diz, Pai, na tua mão entrego o meu espírito. Mas ele cumpriu à risca todas as coisas que lhe foram colocadas. E é lindo, irmãos, que o Natal é a celebração da substituição, porque Jesus é o cordeiro que Deus proveu para Ele mesmo, para a satisfação da sua justiça e para que eu e você pudéssemos ter paz com o Senhor Todo-Poderoso. Será que nós nos lembramos disso nessa época, irmãos? Será que a figura de Jesus, ela enche o nosso coração nesse momento para que nós possamos encher os nossos lábios e dizer, olha, eu não tinha condição, eu não podia, nas minhas mãos não havia capacitação suficiente para a minha regeneração, para a minha redenção, para cumprir aquilo que deveria ser cumprido pelos meus pecados, mas louvado seja Deus que Jesus tomou o meu lugar, Jesus foi aquela cruz, Jesus era aquele que não estava ali no meio dos arbustos, mas ele veio, se tornou um de nós, para que nós pudéssemos ter vida e vida abundante. Irmãos, esse tempo é um tempo em que a igreja tem deixado ser esfriada, tornado indiferente à mensagem de Jesus. Mas para e pensa um pouco. Imagina se você estivesse no lugar de Abraão. Se você estivesse com um cutelo nas suas mãos, se você estivesse para tirar por obediência a vida do ser mais importante que você tinha conhecido até então. E de repente, quando você se vira, você vê a resposta do seu problema muito perto ali de você. Imagina Abraão olhando para Isaac, Isaac olhando para Abraão, e os dois olhando para aquilo ali. Imagina o tremor na mão daquele homem, porque olha o cutelo e pensa, ou cai em si, o que eu iria fazer nessa hora? Imagina o coração de Abraão, quando vê que agora ele vai descer com seu filho e voltar para o seu lar, porque aquilo que Deus havia pedido, o próprio Deus colocou diante deles. Irmãos, nós vivemos num tempo em que as pessoas têm estado tão desesperadas, e não por uma vida eterna, porque o mundo anda cego, mas as pessoas querem prazer, querem um tipo de satisfação, querem um tipo de livramento, que as pessoas têm se mutilado, as pessoas têm procurado prazer em qualquer coisa que resolva momentaneamente. Que seria de alguém que ouvisse dos seus lábios uma mensagem dizendo, olha, não te faça mais nenhum mal. Não se mutile. Não se jogue para esse estilo de vida. Não termine a sua caminhada como você está, porque Deus proveu alguém para trazer cura, trazer libertação, trazer vida para você e para sua casa. Não te faças nenhum mal, o Senhor tem algo para você. Mas há uma terceira questão, irmãos, que está nos versículos 12 e nos versículos de 15 a 18, que nós podemos entender que o Natal, ele é a celebração da substituição
pelo nome de Jesus Cristo. O Natal é a celebração da fé e da obediência, mas o Natal também é a celebração da doação, da entrega, da generosidade, da confiança naquele que é o provedor. Abraão ouve a palavra do Senhor por 2 vezes. Versículo 12, um brado dizendo: não estendas a mão sobre o rapaz, nada lhe faças. E o Senhor lhe diz: agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. O Senhor presencia um homem que, a despeito de toda a sua dor, ele diz: maior é aquele que fala comigo. E se ele trouxe a palavra, eu quero lhe ser fiel. E ainda que ele tenha pedido aquilo que é mais custoso, aquilo que é mais caro para mim, eu vou ser fiel nessa palavra. Nos versículos 15 em diante, novamente, do céu bradou pela 2ª vez o anjo do Senhor a Abraão, e agora ele diz a bênção sobre aquele homem. Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. Tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Meus irmãos, Abraão fora testado, ele creu que Deus poderia lhe dar outro filho, ou ressuscitar a Isaque, ou de alguma forma resolver a situação. O que aquele homem tinha no coração, a Bíblia não relata de uma forma literal. Mas eu entendo, irmãos, que Abraão tinha no seu coração uma questão de obedecer a Deus de uma forma tão profunda, que ainda que ele voltasse para o seu lar sem a figura de Isaque, Abraão estaria disposto a fazer aquilo ali. Ainda que ele voltasse entendendo que apenas cumpriu aquilo que Deus lhe ordenara, ele voltaria. E a Bíblia, irmãos, ela tem outros exemplos que nos dão apoio para pensarmos assim. Um deles, que é muito conhecido nosso, são os 3 amigos de Daniel, que são advertidos de serem jogados numa fornalha. E a palavra que aqueles 3 irmãos do passado, eles liberam é: olha, rei, se o Senhor nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar da fornalha. Mas se Ele não quiser nos livrar, fica sabendo que nós não vamos sucumbir nem às tuas ameaças, e nem mesmo ao medo que está latente no coração de aqueles que estão aqui. Independente do resultado, Deus seria adorado. E isso traz, irmãos, para o meu coração a questão de que o cristão, ele é um cidadão que não está ligado aos resultados, principalmente os resultados imediatos. Há uma canção que tem sido cantada nesses últimos tempos, que é aquela: se Deus quiser, Ele é Deus, se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus, se Ele fizer, se Ele não fizer. Mas, embora haja uma canção que diga isso, há dezenas de canções que dizem exatamente o contrário. Que é o homem dizendo que Deus tem que fazer, que Deus é obrigado a cumprir, porque eu estou determinando, eu estou falando, eu estou colocando, e o Senhor tem que me atender. E há um espírito dentro da igreja dos nossos dias, irmãos, que tem se apossado de certas coisas que não vêm da palavra de Deus. Há uma certa questão dentro da igreja que as pessoas dão ordens, achando que porque eu falei tem que estar ligado lá no mundo espiritual. Quando na realidade Jesus nos diz assim: tudo aquilo que vocês pedirem em meu nome. E quando o Senhor diz em meu nome, Ele não está dizendo apenas que é um mantra, que é uma questão de um xamanismo, que é uma questão de superstição, mas Jesus está dizendo tudo aquilo que vocês pedirem, se submetendo de fato ao meu nome. Entendendo que vai trazer glória para o meu nome, entendendo que é o meu nome que é acima de todo nome, isso então será feito. E eu vejo um homem aqui, irmãos, que talvez dissesse o seguinte: se o meu filho for morto, Deus pode ressuscitá-lo.
Se o meu filho for morto, Deus pode me dar um outro filho. Mas se o meu filho não voltar, Deus continuará sendo meu Deus. E a palavra dele, ele vai cumprir de alguma forma, porque é a palavra dele, não é minha mais. E quando eu penso nisso, irmãos, eu vejo que Abraão nos mostra que a entrega, ela estava ligada ao amor a Deus, mais do que qualquer outra coisa. E quando eu penso em Jesus, vindo até nós, Filipenses capítulo 2 diz que Jesus não se agarra na sua glória, que Jesus não se agarra na questão de ser o rei do universo, de ser o filho do Deus vivo, mas o texto diz que Jesus assume a essência, a forma, ser um de nós. Jesus vem e se encarna, entra na nossa história, e ó Deus no maior gesto, irmãos, de generosidade, coloca o seu único filho. Ele mesmo não recebe o filho de Abraão, mas ele dá o seu filho por cada um de nós. No lugar de Abraão, no lugar de Isaque, o Senhor provê o carneiro. Mas ele provê para a minha vida e para a sua vida o Cordeiro Santo que vem dos céus para nós. Jesus é o cumprimento, irmãos, da promessa. E Abraão creu. Hebreus nos afirma isso. Gálatas nos afirma isso. Os escritos paulinos estão repletos de palavras mostrando que Abraão foi chamado de o pai da fé, porque ele cria que o Cordeiro viria para livrar a cada um de nós. Pensar no Natal dessa forma, irmãos, envolve algumas perguntas. Abraão, 2100, 2000 anos antes de Cristo, mais ou menos. Não tinha Bíblia, não tinha nada que o apoiasse como uma igreja para se reunir, ou outros irmãos que o dissessem, vamos em frente, Abraão, continue crendo. Mas foi chamado pai da fé, porque embora tivesse todos os sinais para lhe fazer retroceder, Abraão avançou na expectativa e na fé do Senhor. Hoje, 2000 anos depois de Jesus, a primeira questão, irmãos, que esse texto, essa experiência e o olhar para esses dias de Natal deve trazer para nós, a primeira pergunta que eu gostaria de trazer para o meu coração e para o seu coração. Nós cremos. Nós cremos. Se aquele seu vizinho que você não tem tanta conversa assim, chega para você e te pergunta, o que esse negócio de Natal é para você? Será que você pode responder, eu sei o sentido do Natal? Nós obedecemos, irmãos. A experiência que nós vamos vivenciar mais uma vez, ano após ano, ela vem se repetindo. Mas ano após ano ela vem se desgastando, sendo substituído por outro tipo de mensagem, por outro tipo de palavra. A expressão Natal tem sido deixada de lado, porque o mundo não confessa mais aquele que veio. E em muitas igrejas até isso já tem penetrado. Mas para mim e para você aqui hoje, nessa noite, eu e você cremos nisso. Nós obedecemos a questão dessa época ser uma época de nós nos entregarmos, celebrarmos a fé, a obediência, celebrarmos aquele que veio nos substituir, celebrar, irmãos, a generosidade, porque Jesus se deu e nós podemos nos dar também para que esse mundo o conheça. Segunda pergunta. O Natal para nós, irmãos, é um tempo de júbilo, é um tempo que nós celebramos o livramento que temos em Jesus Cristo. O Natal para nós é mais uma festa, mais um feriadão, mais uma oportunidade de fugir da canseira do trabalho, do estresse do dia a dia, conhecer um lugar novo, diferente, aprazível,
Tem algum problema nisso? Claro que não. Mas aonde está o nosso coração? E a última pergunta é, à luz desse texto, um homem que se desprendeu daquilo que mais amava. O Senhor não requer de nós, irmãos, nenhum sacrifício assim mais. Nada disso. O Senhor hoje requer de nós apenas testemunho. E a pergunta é, nós temos sido generosos, desprendidos? Nós temos confiado que nós temos recebido tudo de Cristo e assim nós podemos doar para outras pessoas? Doar um coração, doar uma mensagem, doar esperança, doar de fato uma canção que não retrata apenas alguma coisa distante, mas algo que é real na nossa vida. Eu gostaria de encerrar essa palavra pedindo a você que estivesse orando nessa hora por você. Uma coisa que eu tenho aprendido. A palavra em si já é um apelo para o teu coração. Você pode sair daqui exatamente do jeito que você entrou, ouviu mais um sermão, um discurso, mas você pode sair desse lugar com um pedido que Deus fizesse com que a experiência de Abraão lá no passado mexesse com o teu coração hoje. E que a experiência do verdadeiro Natal, que é a vinda do Senhor Jesus no nosso meio, fosse genuinamente avivada no teu coração. Esses nossos dias têm sido dias em que o amor tem se esfriado. Tem sido dias em que muitas vezes a gente cala o nosso senso de injustiça ou de saber que tem algo que não está batendo bem. Às vezes a gente cala doando, dando um presente. E é quase que um atestado para dizer, olha, não quero cobrança. Não quero que ninguém me perturbe mais com isso. Já tenho muito o que fazer, já tenho sido desgastado demais. Já trabalho muito, já aguento muita coisa, já engulo muito sapo. Não quero mais cobrança. Mas eu gostaria de dizer para você que quando Abraão saiu daquela experiência, ele já não saiu mais apenas como Abraão. O Monte Moriá foi o lugar onde depois Salomão ergueu o templo de adoração ao Senhor. No lugar onde um homem foi entregar o seu filho, uma nação depois ia entregar a sua adoração a Deus. No lugar onde um homem subiu e desceu ele mais um, glorificando a Deus, no futuro milhares de pessoas agora entravam naquele lugar olhando para trás e dizendo, aqui, nesse lugar que Deus escolheu, aqui um homem fez algo fantástico lá atrás. E hoje nós entramos podendo ser redimidos pelo Senhor. Ali agora era o templo, o centro da adoração do povo judeu. Nos dias de Jesus, uma mulher apontou para aquele lugar e diz, o seu povo diz que aquele é o lugar da adoração. E Jesus agora vai mudar isso dizendo, não é mais o lugar. Não é o Monte Moriá ou o Monte Gerizim. É em espírito e em verdade. Hoje, meus irmãos, nós não precisamos ir ao Monte Moriá. Mas o nosso coração é o lugar escolhido por Deus para que nós possamos exercer a fé que Ele tem dado à história. Baixe um pouco a sua cabeça. Se Jesus disse que é em espírito e em verdade, como está o teu espírito nessa noite? Se nós sabemos o sentido do Natal, como diz a canção, se nós declaramos que Cristo veio para nos salvar, será que nós podemos dizer isso para as pessoas que nos cercam?
Pense em quantas pessoas você ama, que a despeito do seu amor estão vivendo longe do Senhor. Será que nós vamos levar essas pessoas para o barulho do Natal, como os caminhões que passaram? Ou será que nós vamos tirá-los do barulho e dizer, Deus tem algo muito maior para você?